O milagre que veio no louvor. Luciana tinha apenas 8 anos quando começou a acordar todas as noites com uma sede insaciável. Não era apenas o desejo de beber água, era uma angústia que a fazia levantar da cama várias vezes, com a boca seca, os lábios rachados e uma fraqueza que assustava até os adultos. Os médicos não encontravam nada de errado nos exames, mas a mãe, Dona Maria, sabia que aquilo não era normal. As noites se tornaram um martírio. Luciana chorava de dor de cabeça, e a família, humilde e trabalhadora, já não sabia mais o que fazer. Mãe, eu tenho medo de dormir, confessou a menina certa tarde, enquanto ajudava a arrumar a pequena casa no bairro simples de São Paulo. Todo dia é igual, eu acordo com sede, bebo água, mas parece que não adianta. E depois vem a dor. Dona Maria, uma mulher de fé, mas que há anos havia se afastado da igreja por causa das lutas da vida, apertou a filha nos braços. Ela se lembrava dos cultos da congregação cristã no Brasil, onde havia ido quando criança, com sua avó. Lembrava dos hinos cantados à capela, das irmãs de vestidos simples e dos irmãos sérios, mas cheios de bondade. Lembrava, acima de tudo, das orações que pareciam tocar o céu. Vamos tentar, minha filha, disse ela, enxugando as lágrimas. Se Deus ouve os que clamam a Ele, vamos clamar. No domingo seguinte, mãe e filha entraram tímidas na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos, nem palmas, nem alarde, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sentados em bancos de madeira, esperando o início da reunião. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas serena, abriu a Bíblia e começou a ler. Luciana, mesmo pequena, sentiu algo diferente ali, uma paz que não existia em mais nenhum lugar. Os hinos foram cantados em uníssono, sem acompanhamento, apenas vozes que se uniam como um só coração. Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações, entoavam, e Luciana, mesmo sem conhecer a letra, sentiu as palavras penetrarem sua alma. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia livrado seu filho de uma doença grave. Outra falou da providência em meio à falta. E Luciana, com os olhos brilhando, apertou a mão da mãe. Mãe, acho que aqui Deus vai me ouvir, sussurrou. As semanas passaram, e Luciana não perdia um culto. A sede noturna não tinha melhorado, mas algo dentro dela estava mudando. Ela começou a orar sozinha, antes de dormir, pedindo a Deus que a livrasse daquele sofrimento. Os irmãos da igreja, ao saberem da sua luta, a cercaram de carinho. Uma irmã mais velha, chamada Irmã Clara, sempre a abraçava e dizia: Deus não esquece das suas ovelhas, minha filha. Ele vai te responder. Até que chegou o dia do batismo nas águas. Luciana, embora nova, sentiu um desejo profundo de se entregar a Cristo. No tanque batismal, enquanto o ancião a mergulhava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela fechou os olhos e orou: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Luciana dormiu sem acordar. Não houve sede. Não houve dor. Não houve lágrimas. Quando acordou pela manhã, saltou da cama, correndo até o quarto da mãe. Mãe? Eu não acordei de noite. Não senti sede. Dona Maria, atônita, abraçou a filha e chorou. Não foi um milagre barulhento, com luzes ou vozes, foi silencioso, como Deus muitas vezes age. Mas foi real. No culto seguinte, Luciana se levantou para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, contou como Deus a havia livrado. Os irmãos, comovidos, glorificaram a Deus. O ancião, com sabedoria, lembrou a todos: Meus irmãos, Deus não muda. Ele ouve os que o buscam com sinceridade. Não é pela nossa força, nem pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. A Santa Ceia foi servida naquele dia, e Luciana, pela primeira vez, participou do pão e do vinho, simbolizando a aliança eterna com Cristo. Ela não entendia tudo, mas sabia uma coisa: Deus era real, e ele a havia ouvido. Anos depois, Luciana, já uma jovem, ainda frequentava a mesma igreja. A sede noturna nunca mais voltou. Mas o que ficou não foi apenas a cura física, foi a certeza de que, nas horas mais escuras, Deus está perto dos que o buscam em humildade.
A lição que ela aprendeu e que agora compartilhava com outros era simples, mas profunda. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, no meio deles, Deus está agindo. E às vezes, o milagre não vem no barulho, mas no silêncio de um coração que confia. Na congregação cristã no Brasil, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que se amam na simplicidade, Luciana encontrou mais do que uma cura, encontrou um pai. E isso, nenhum médico poderia lhe dar. Um dia, enquanto Luciana ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma irmã mais velha, Dona Maria, se aproximou com um sorriso cansado. Seus olhos, marcados por anos de luta, brilhavam com uma luz que só quem já viu Deus agir de perto conhece. Minha filha, você lembra quando era pequena e sofria com aquelas dores? Perguntou, segurando sua mão. Eu estava lá naquela noite. Vi quando o irmão de pé orou por você, e vi quando você saiu dali diferente. Luciana sentiu, emocionada. Nunca tinha ouvido aquele relato antes. Naquela época, meu filho estava doente também, continuou Dona Maria, com a voz embargada. Os médicos diziam que não tinha jeito. Mas quando vi você, uma criança, sendo curada ali mesmo, entre nós, algo mudou dentro de mim. Se Deus fez por você, por que não faria por ele? Ela fez uma pausa, como se revivesse aquele momento. Voltei para casa e orei como nunca. Não com palavras bonitas, mas com o coração partido. E Deus ouviu. Meu filho hoje é um homem, casado, com filhos. Todo domingo, quando o vejo aqui na igreja, cantando os hinos com a família, eu lembro de você. Luciana sentiu os olhos arderem. Não era só a sua história. Era uma corrente de fé que não acabava. Anos se passaram, e Luciana, agora uma irmã dedicada, via a mesma cena se repetir. Uma noite, durante a reunião de oração, uma jovem chamada Ana chegou chorando, apoiada pela mãe. As dores de cabeça a deixavam acamada há meses, e os exames não mostravam nada. Os irmãos se aproximaram, impulsionados por um mesmo espírito. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas mãos unidas e corações sinceros pedindo misericórdia. Luciana se ajoelhou ao lado dela e, em silêncio, lembrou-se daquela noite em que também esteve ali, pequena e assustada. Então, sussurrou no ouvido de Ana. Deus não desampara os seus. Ele sabe o que você está passando. Confie. Não houve um momento dramático. Nenhum trovão, nenhuma voz do céu. Mas, nos dias seguintes, as dores de Ana começaram a diminuir, até sumirem por completo. Os médicos, surpresos, disseram que era remissão espontânea. Mas Ana e sua família sabiam a verdade. Certa manhã, enquanto o sol entrava pelas janelas da igreja, Luciana olhou para aquele lugar simples, onde irmãos de todas as idades se reuniam sem alarde, apenas para adorar. Não havia holofotes, nem palcos, nem fama. Só Deus, sua palavra e um povo que acreditava. E ela entendeu, mais uma vez, que os maiores milagres não estão nos sinais grandiosos, mas na vida de quem, mesmo no silêncio, escolhe crer. Na congregação, ela havia aprendido que fé não é teoria, é história viva, escrita a cada dia nas lágrimas secas, nos sorrisos reconquistados e nas mãos que se estendem para levantar quem caiu. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não havia espaço para dúvidas quando o amor de Deus se fazia tão presente. E Luciana, que um dia foi uma menina curada, agora era uma mulher que testificava: Deus ainda opera. Basta confiar. Anos se passaram desde aquele dia em que Luciana, já adulta, olhou pela janela da igreja e sentiu o peso glorioso daquilo que havia vivido. Agora, ela não era mais apenas a menina que recebeu o milagre, mas a irmã que levava a esperança a outros corações feridos. Sua vida tinha se tornado um testemunho vivo de que Deus não muda, Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto cheio da unção do Espírito Santo, que Luciana notou uma jovem sentada nos últimos bancos, os olhos inchados de tanto chorar. Era Mariana, uma irmã nova na congregação, que havia chegado arrasada, carregando um fardo que parecia impossível de suportar. Seu filho de 5 anos, Pedro, estava internado há semanas, lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam vencer. As palavras deles eram frias: prepare-se para o pior. Luciana não hesitou. Sentou-se ao lado de Mariana, segurou suas mãos trêmulas e, com a voz firme daqueles que já viram o impossível se tornar real, disse:
irmã, eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus tem o último palavra. Vamos orar? Mariana, entre lágrimas, balançou a cabeça. Não havia mais forças nem para falar. Mas ali, entre aquelas paredes que já tinham visto tantos milagres, as duas irmãs se ajoelharam. Luciana orou com a mesma fé que um dia a havia levantado de uma cama de hospital, quando todos diziam que ela não andaria mais. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foi um clamor do coração, uma entrega total nas mãos daquele que ressuscita o que estava morto. Naquela mesma noite, enquanto Mariana ainda estava na igreja, o telefone tocou. Era o médico do plantão, com uma voz que tremia de espanto. Senhora, não consigo explicar, os exames do Pedro estão normais. Os órgãos que estavam falhando, simplesmente se recuperaram. É como se nada tivesse acontecido. Mariana caiu de joelhos ali mesmo, no meio do salão. E Luciana, com os olhos brilhando, só pôde sussurrar: eu não falei? Deus ainda faz milagres. Mas a história não parou por aí. Porque o milagre de Pedro não foi só a cura de um corpo, foi o reavivamento de uma família. O marido de Mariana, que havia se afastado da igreja desiludido, voltou com o coração quebrantado, reconhecendo que só Deus poderia ter operado aquilo. Os avós, que nunca haviam pisado numa congregação, começaram a frequentar os cultos, maravilhados com o que viram. E Pedro, aquele menino que os médicos haviam desistido, cresceu forte, saudável, e hoje, aos 10 anos, é um dos que mais louva a Deus nos cultos infantis, com uma alegria que só quem foi tirado das garras da morte pode ter. Luciana olhava para tudo aquilo e via a mão de Deus tecendo histórias, uma após a outra. Não eram milagres barulhentos, com câmeras ou aplausos, eram sinais quietos, mas poderosos, de um Deus que não esquece dos seus. Ali, naqueles bancos simples, entre irmãos que não tinham nada além de fé, ela via o mesmo Deus que a havia curado anos atrás ainda agindo, ainda mudando vidas. E assim, a cada testemunho, a cada lágrimas de gratidão, a cada amém que ecoava no salão, Luciana entendia melhor o que significava ser parte da congregação. Não era sobre prédios ou estruturas, mas sobre um povo que, mesmo nas piores tempestades, segura na mão de Deus e diz: aqui estou. Usa-me. Porque no final, os milagres não são só para quem os recebe, são para quem crê o suficiente para contá-los. E Luciana, com o coração transbordando, sabia que sua missão era justamente essa: levar adiante a história de um Deus que ainda hoje escreve finais felizes para quem confia nele. Os anos passaram, e o que antes era apenas uma semente de gratidão no coração de Luciana floresceu em um ministério de esperança. Ela não era pastora, não tinha títulos, mas tinha algo que nenhum diploma poderia substituir: uma história viva de como Deus muda o impossível em possível. E foi assim, com a simplicidade de quem já viu o sobrenatural de perto, que ela começou a visitar os enfermos, as famílias quebrantadas, os corações desanimados. Uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas do bairro onde morava, Luciana sentiu um peso no espírito. Era como se Deus a guiasse até uma casa modesta, de paredes descascadas, onde uma mulher chamada Marisa chorava sozinha no quintal. Ao se aproximar, ouviu soluços abafados e viu uma Bíblia aberta no colo daquela irmã, que mal conseguia ler as palavras através das lágrimas. Irmã, o que aconteceu? Perguntou Luciana, sentando-se ao seu lado no banco de madeira. Marisa levantou o rosto marcado pela dor e contou: seu filho, Pedro, de apenas 10 anos, estava há 3 dias em coma após um acidente de bicicleta. Os médicos haviam dito que, mesmo se acordasse, nunca mais andaria ou falaria. Eu já não tenho mais forças para orar, irmã, confessou, segurando o lenço molhado. Sinto que Deus não está me ouvindo. Luciana não ofereceu palavras vazias. Em vez disso, pegou a mão trêmula de Marisa e disse com uma convicção que só quem já viu milagres pode ter: Deus ouve, irmã. E Ele ainda faz o que nenhum médico pode fazer. Vamos orar juntas. Ali mesmo, no quintal poeirento, as duas se ajoelharam. Luciana orou com a mesma fé que havia aprendido anos atrás, quando Deus a tirara da cama de um hospital. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, foi um clamor de mãe para pai, de filha para Deus. Naquela mesma noite, enquanto Marisa velava o sono do filho no hospital, algo aconteceu. Pedro mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos. Os enfermeiros correram, os médicos se espantaram, e em menos de uma semana, o menino não só falava como deu seus primeiros passos hesitantes pelo corredor do hospital.
Os médicos, sem explicação médica, balançavam a cabeça. Mas Marisa sabia. E Luciana também. Quando Pedro voltou para casa, andando e sorrindo, a notícia se espalhou como fogo pelo bairro. Muitas pessoas que antes passavam pela congregação sem parar começaram a entrar, curiosas, necessitadas, sedentas por algo que o mundo não podia oferecer. E Luciana, com o mesmo sorriso humilde de sempre, apenas dizia: "Não fui eu. Foi Deus. Ele ainda faz milagres hoje, assim como fez comigo." Os cultos ficaram mais cheios. As orações, mais fervorosas. E a cada vida transformada, Luciana via o ciclo se repetir. Pessoas que chegavam quebradas saíam restauradas, e depois voltavam para trazer outras. Era como uma corrente de luz que não podia ser interrompida. Um dia, um jovem chamado Rafael, viciado em drogas há anos, chegou arrastado pela mãe à igreja. Ele não queria estar ali. Seus olhos estavam vazios, seu corpo, fraco. Mas quando Luciana se aproximou e colocou a mão em seu ombro, algo mudou. "Deus te ama, Rafael", ela disse. "E Ele pode te libertar hoje." O rapaz riu com amargura: "Já ouvi isso antes." Luciana não discutiu. Só sorriu e contou sua própria história da doença, da cura, da vida nova. E então, com voz firme, disse: "Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Quer experimentar?" Rafael, sem ter mais nada a perder, aceitou. Naquele culto, entre lágrimas e clamores, ele se ajoelhou. E quando se levantou, algo havia quebrado dentro dele. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi um processo de luta, de oração, de irmãos que não o deixaram cair. Mas um ano depois, Rafael estava batizado, trabalhando honestamente, pela primeira vez em anos, olhando nos olhos da mãe sem ver decepção, mas orgulho. A cada história como essa, Luciana entendia melhor porque Deus a havia poupado naquele leito de hospital. Não era só para ela ser feliz, mas para ser um canal. Um farol. Uma prova viva de que, na congregação cristã no Brasil, Deus não é uma teoria, é uma realidade que toca, cura e transforma. E assim, entre risos de crianças curadas, abraços de famílias restauradas e olhares de quem redescobriu a esperança, Luciana seguia seu caminho, sempre com a mesma certeza: Deus ainda está escrevendo histórias. E as melhores, Ele guarda para quem não desiste de acreditar. O tempo passou, e o que antes era um fio de esperança se tornou uma corrente forte, puxando cada vez mais pessoas para perto da luz que Luciana ajudava a espalhar. Um dia, enquanto organizava a sala das crianças na igreja, ela ouviu um choro abafado vindo do corredor. Era uma jovem, não muito mais velha que 20 anos, com os olhos inchados e as mãos trêmulas. O nome dela era Ana Clara. "Irmã, eu não aguento mais", a moça confessou, segurando o lenço molhado. "Meu filho tem 2 anos e nunca falou uma palavra. Os médicos dizem que é autismo severo, que ele nunca vai ter uma vida normal. Eu já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve." Luciana sentou ao lado dela no banco de madeira, onde tantas outras almas já haviam derramado suas dores. Não ofereceu palavras vazias, nem promessas fáceis. Só apertou a mão de Ana Clara e disse: "Deus ouve, filha. Às vezes, Ele está preparando algo tão grande que a gente não consegue enxergar ainda. Mas aqui, nessa casa, nós vamos crer juntos." E assim começou mais uma batalha de fé. Os irmãos da congregação abraçaram Ana Clara e o pequeno Davi. Nas reuniões, as mãos se uniam em oração por aquele menino que não falava. As irmãs mais velhas contavam histórias de milagres que haviam visto, crianças que caminharam, tumores que desapareceram, vidas que renasceram. E a cada relato, a esperança de Ana Clara se reacendia, mesmo quando o cansaço queria apagar. Até que veio aquele domingo. Davi estava no colo da mãe, como sempre, quieto, como se viver em silêncio fosse sua única realidade. O pastor falava sobre a fé que move montanhas, e de repente, sem aviso, o menino virou o rosto para Ana Clara e murmurou, pela primeira vez na vida: "Mamãe?" Um silêncio tomou conta do salão. Depois, um suspiro coletivo, como se todos tivessem prendido a respiração esperando por aquele momento. Ana Clara soltou um grito de alegria, apertando o filho contra o peito, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de um alívio tão profundo que só quem já viu o milagre entende. Ele falou:
meu filho falou. Ela repetia, e as irmãs ao redor choravam com ela, louvando a Deus em voz alta. Nos dias que seguiram, Davi começou a emitir mais sons, a reagir aos chamados, a dar os primeiros passos para se comunicar. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os laudos não mentiam, havia uma melhora inexplicável nas áreas do cérebro responsáveis pela fala. Inexplicável para a ciência, mas não para quem acreditava. Ana Clara, que antes chegava à igreja arrastando os pés, agora entrava com o filho pela mão, sorrindo. E Luciana, vendo aquela transformação, lembrava-se de quando ela mesma havia sido levantada de um leito de hospital, sem explicação médica. Deus não havia mudado. Ele apenas esperava que alguém confiasse nele o suficiente para ver sua mão agir. E assim, a cada testemunho, a igreja se enchia ainda mais. Pessoas que antes passavam pela porta sem coragem de entrar agora vinham em busca daquilo que só um Deus vivo poderia oferecer: cura para o corpo, paz para a alma e um novo começo. Luciana olhava tudo aquilo e sorria, porque sabia, cada vida mudada era como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançavam muito além do que os olhos podiam ver. E as melhores histórias, mesmo as que começavam com dor, terminavam com Deus escrevendo o final. Porque na congregação cristã no Brasil, milagres não são lendas do passado. São sinais de que Ele ainda está aqui, trabalhando, salvando e provando, a cada dia, que a fé verdadeira nunca sai sem resposta. O último toque do milagre. Naquela noite, enquanto os cânticos subiam como incenso, Luciana notou uma mulher sentada no último banco, os olhos úmidos, as mãos trêmulas apertando um lenço gasto. Era Dona Maria, viúva há 10 anos, que carregava no peito uma dor mais profunda que a saudade, a doença que os médicos tinham declarado incurável. Não há mais o que fazer, disseram. Mas ela veio. Não por esperança, mas por um fio de fé que ainda resistia em seu coração. Quando o pastor estendeu as mãos em oração, Luciana sentiu algo mover-se dentro dela, uma certeza que não vinha de si mesma. Aproximou-se de Dona Maria e, sem uma palavra, segurou suas mãos. Senhor, sussurrou, tu vês o que nós não vemos. Toque nela. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até as crianças pararam de mexer-se nos bancos. Então, Dona Maria soltou um suspiro longo, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. As lágrimas secaram. E quando ela se levantou, não foi com a postura curvada de quem carrega uma sentença, mas ereta, como se o fardo tivesse sido deixado aos pés do altar. Os exames da semana seguinte confirmariam: a doença havia desaparecido. Não foi a medicina, não foram as palavras, ela diria depois, foi ele. Sempre foi ele. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas. Às vezes, são um silêncio quebra por uma paz inexplicável, a força para levantar quando o mundo diz que é impossível, ou a certeza de que, mesmo no escuro, há uma mão nos guiando. Dona Maria não recebeu só a cura do corpo, recebeu a prova de que Deus não abandona suas ovelhas, mesmo quando o caminho parece sem saída. A lição no coração. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando elas existem. A congregação não era um lugar de respostas mágicas, mas de pessoas que, como Luciana e Dona Maria, aprenderam que Deus não precisa de muita fé para agir, apenas de um coração disposto a confiar. E quando isso acontece, até as pedras mais duras do desespero se transformam em ondas de graça, alcançando vidas que nem imaginávamos. Porque no fim, os maiores milagres não são aqueles que vemos, mas os que nos transformam por dentro. E eles ainda estão acontecendo, basta abrir os olhos para enxergar.